Olá pessoal, tudo bem com vocês? Adriana Couto por aqui, canal Divertidamente Entretenimento, e vamos falar de Essaret, especificamente do episódio 495, onde muitas coisas legais e lindas aconteceram. Vamos lá, tenho várias coisas para falar aqui. Se você sentir vontade de comentar algo que eu trouxe, comente logo abaixo. Se você estiver gostando, deixe o seu like e vamos lá. No episódio 495, o Orhun já está no quarto, já abraçou a Fifi e já deu o seu perdão. E ali, naquele momento, a Fifi realmente está muito emocionada, porque o Orhun perdoou, porque aconteceu aquele abraço. E aí, numa conversa entre os dois, ele fala sobre agora deixar tudo para trás e agora viver o momento, viver de agora para frente e deixar que as feridas, né, que tudo seja curado e que agora eles só olhem para o presente e para o futuro, né, o que eles vão viver juntos. E a Fifi, ela realmente reconhece, né, a demora que ela teve em fazer tudo isso, em demonstrar amor e tudo mais, mas antes tarde do que nunca, não é mesmo, pessoal? E ela comentou sobre o maior erro da vida dela, que foi não amar, né? E que ela, por conta, né, de ter experimentado esse perdão, ter se arrependido, agora não tem espaço para outro tipo de sentimento ou outro tipo de comportamento por parte da FIFA, é claro, né, pessoal? Existiu o arrependimento, existiu o perdão, não tem motivos para a gente ver aquela velha Fifi mais. Então a Fifi agora ela quer aproveitar todas as oportunidades que ela tem para demonstrar o amor dela e sim, e expressando o arrependimento dela à medida que algumas situações acontecem e ela se lembra de algum erro e tudo mais. Mas enfim, o que é mais importante agora é viver o momento presente e expressar o seu amor. Então, por isso que a Fifi está bem diferente, por isso que ela está bem disposta a essa expressão. E, claro, ela é uma iniciante em tudo isso, como no que ela fala para o Orhun sobre comprar um livro de histórias, né, de contos para poder ler para a Sarah, já que ela não consegue ter, né, na memória dela muitos contos, muitas situações onde ela pudesse contar histórias, porque ela realmente não conhece as historinhas, né, para contar para crianças, ela não viveu isso. E agora ela quer ser, já que ela não pode ser uma boa mãe, que ela possa ser uma boa avó, né? Então é muito lindo isso. E ela percebeu, né, na conversa com o Ron, ela fala que ela percebeu a princípio que a doença dela era como uma punição por todos os erros que ela tinha cometido. Mas ao longo do tempo ela foi percebendo, e provavelmente inclusive diante dos acontecimentos, diante das conversas com a Hira, né, diante do comportamento da Hira, da Sarah, tudo que vinha chegando para ela, ela foi percebendo que tudo isso, na verdade, né, a doença era como uma espécie de bênção, porque trouxe ela de volta, né, os sentimentos dela de amor, o arrependimento. Então, a doença acabou dando um start para isso, né? Claro que, como eu comentei num outro vídeo, o Orhun ter dito, né, que não ia perdoar, ter dado esse choque, né, de realidade na Fifi também fez esse efeito no arrependimento. Mas sim, a doença foi o que mais fez ela repensar por causa também da finitude dela, né? Ela ia morrer sozinha e percebeu, né, os erros que ela cometeu ao longo de uma vida inteira. Então agora eles estão dispostos a construir e a escrever uma nova história, né? Então eles querem olhar de agora para frente, certo? Nesse momento, gente, aquele peso, aquela carga que o Orhun carregou até aquele momento foi-se embora, certo? O perdão permitiu que se livrar dessa raiva, desse rancor que ele sentia pela própria mãe. E ele, né, despede da Fifi e encontra a Hira do lado de fora do quarto, aguardando ele ali.
E ele fala que nada disso seria possível se não fosse com a ajuda dela. Então é muito lindo, né, de perceber todo o trabalho que Hira fez, surtindo o efeito, o resultado. Então foi muito importante essa intervenção da Hira. Com certeza o Orhun não tinha se livrado da raiva sem a Hira, não. Acho que ele teria ficado mais uns belos anos ali, até o fim, né, da Afif, e ainda depois da morte da Afif, remoendo essa raiva, nunca se livraria dessa raiva. Então, a Hira foi crucial para essa transformação, né, na família, no coração da Afif e no coração do Orhun também. Então, em seguida, a gente vê a Afif já em casa, né, chegando do hospital, e nesse momento, né, todo o agradecimento que a Fifi tem, né, no coração. E como ela está disposta a ser, que seja tudo diferente, ela agradece a Hira por tudo aquilo que ela está vivendo, por ter devolvido a família dela para ela, né? E acho que não tem nada mais lindo como ela escolheu, né, chamar a Hira de filha. Perguntou para a Hira se podia chamá-la de filha. E esse é o ápice, gente. Imagina a Fifi que odiou a Hira a vida toda dela, né, desde quando elas se conheceram, querer chamar a Hira de filha. É muito lindo isso, muito expressivo e muito especial, porque não tem sentimento maior do que você dizer que aquela pessoa é como uma filha para você. Imagina para a Hira também poder receber uma mãe, né? A mãe que ela nunca teve, né? Quer dizer, teve, mas muito cedo ficou sem e vive de saudade, né? Saudade da mãe e do pai que ela tinha. Então agora é um momento de acolhimento também da Hira, né? A Hira foi realmente incluída na família, né? Então é muito lindo tudo isso, muito expressivo, muito simbólico. Cada palavra, cada momento que vai acontecendo ali na série. Naquele momento também, o Orhun, ele diz, né, que ali é o primeiro dia de uma grande família, né, e que a Hira fala sobre fazer uma comida, uma refeição gostosa para eles celebrarem aquilo ali. Então, o Orhun, quando ele disse, né, naquele momento ali que ele estava no quarto para a Fifi, ele fala para a Fifi, bem-vinda. E esse acolhimento da parte do Orhun também é extremamente importante, muito simbólico, né? Porque traz de volta toda a família e isso inclui até as pessoas que não estão mais presentes, né? Reintegrar isso, né? Reintegrar o amor, reintegrar a família toda junta, toda linda e feliz, né? Isso é muito, muito, muito bonito mesmo. E em um outro momento, o Orhun tá lá no escritório tentando se concentrar, tentando trabalhar. A Hira percebe que ele tá diferente e ele fala que agora, né, ele nunca tinha experimentado esse sentimento de ter um lar acolhedor, uma esposa que tá ali cozinhando uma comida gostosa na cozinha, não ter que carregar essa carga do rancor, do ódio. E o que ele mais quer fazer ali, né? Ele não tá conseguindo se concentrar, ele quer conversar mais com a Fifi, quer ficar perto dela, e a Hira fala, então por que você não vai lá? O que você tá esperando? Ele tá ali no trabalho, né? Então ele realmente vai pro jardim com a Fifi, e ali acontece mais umas outras conversas muito lindas, porque a Fifi fala pro Orhun que o maior acerto da vida dele foi amar a Hira. E pergunta para ele, né, como é que foi que você percebeu isso? Porque eu tô percebendo só agora o coração da Hira, né, a beleza do coração da Hira. E ele fala também que ele cometeu erros, quando ele olha para trás, ele viu os erros que ele cometeu, mas ele, né, descobriu o quão era precioso, né, como uma joia rara o coração da Hira, né, um coração lindo e único. Então eles conversam ali umas coisas muito bonitas e depois o Orhun, né, leva ela de volta e a Hira está toda curiosa para saber como é que foi aquele momento. E eu acho bonitinho porque
o Orhun fala, eu não sabia que você era tão curiosa. Então, assim, porque a Hira sempre foi muito comedida, né? E ali ela não estava se segurando também de curiosidade. Então, achei muito fofo esse momento. E ele começa a falar coisas, gente, coisas mais lindas pra Hira, né? Que ele descobriu o coração que ela tinha, além da beleza exterior, o coração, a alma, que ela era elegante, que ela era nobre, enfim, um monte de coisas lindas sobre a Hira, né? E com uma joia rara. Então, assim, é muito especial, né? Cada conversa, cada coisa, né? Então, foi um episódio muito lindo, muito acolhedor, muito amoroso, muito quentinho para o nosso coração, né? A gente ainda não sabe o que vem pelo futuro, se ainda vem alguma coisa, algum momento que não seja tão feliz, mas enfim, vamos curtir o episódio atual, o momento atual da série, porque tá realmente muito gostoso de assistir, muito caloroso, muito especial. E para terminar essa conversa entre os dois, né, antes que a Sarah chegue e interrompa aquele momento, o Orhun fala que cada vez que ele olha para a Hira, ele se apaixona novamente por ela. E ela fica até constrangida. Nossa, mas você falou tudo isso pra a Fifi, né? E ele fala, não, essa última parte eu só pensei, né? Só guardei pra mim. Mas eu poderia falar pro mundo inteiro tudo isso, né? Então é um momento muito bonito, de reconhecimento também, de vários elogios da parte do Orhun pra Hira. Muito, muito, muito lindo. E depois, né, para terminar, o momento que o Orhun tá no quarto olhando as memórias junto com a Fifi, ele descobre, né, que a Fifi guardou diversas recordações, desenhos, bilhetinhos, né, que ele achou que não existiam mais. Então ele fica feliz, né, por ter percebido isso. E a Fifi mais uma vez reconhece todos os erros dela, todas as vezes que foi cruel, e ela comenta com ele. Isso ajuda o Orhun até compreender melhor a mãe, que ela foi educada assim, na base do tapa. O pai da Fifi tratava ela assim. Então, assim, amor era algo que não podia se demonstrar, era um sinal de fraqueza. E que nobreza estava acima de tudo. Então, tudo isso ajuda o Orhun tanto a compreender e a Fifi colocar para fora tudo que ela sabia como alguém na vida, né? Como que ela deveria se portar. Mas ela também conta, né, que ela demonstrava amor, ela aproximava dos filhos quando eles estavam dormindo. Então, assim, ela escondia esse sentimento também. Ela até gostaria de demonstrar naquela época, mas ela achava que era um sinal de fraqueza e que ela realmente não poderia demonstrar. Então, chega a Sarah e a Hira, e dentro daquelas conversas que eles têm ali, a Fifi fala para Sarah que ela tem a melhor mãe do mundo, né? Então eles se abraçam ali, e ali nesse momento o Orhun tem 3 pessoas muito importantes da vida dele, 3 mulheres muito importantes. Claro, tem as irmãs também, né? Nihan e Nushá, mas aquele momento ali é muito simbólico, né? Ele tem a esposa, a filha e a mãe, todas juntas num só abraço. Então, é um momento muito lindo e é um momento que também termina o episódio. Foi um episódio com muitas coisas lindas. Se eu fosse você, ia lá depois e assistia, porque tá valendo a pena ver esse episódio completinho. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.